Você não acha impressionante que, mesmo com todo o conhecimento que temos atualmente sobre engenharia, arquitetura, antropologia, civilizações antigas, ainda existam monumentos e artefatos que guardam mistérios sobre como eles foram construídos, por quem e para qual finalidade? Pois o que não faltam pelo mundo são exemplos, que podem ser realmente fascinantes, mas continuam guardando muitos segredos. Neste vídeo iremos conhecer 8 achados antigos impressionantes e misteriosos. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Grave Creek Stone, Estados Unidos. Arqueólogos e historiadores não podem decidir se a chamada Grave Creek Stone é uma fraude elaborada ou uma genuína maravilha histórica. O artefato foi encontrado em Moundsville, West Virginia, nos Estados Unidos, em 1838, no Grave Creek Mound, durante a escavação de um cemitério na área. Grave Creek Mound tem aproximadamente 2.100 anos de idade, e quase certamente foi construído pela cultura Dena. Naquela época seu território teria coberto muito do que é agora West Virginia, Kentucky, Indiana e Ohio. Muitos artefatos reconhecíveis foram encontrados dentro do monte, mas este tablete de arenito plano se destaca como um polegar ferido. Não parece como nenhum artefato Adena já descoberto antes, e a inscrição nele não pode ser traduzida. Os caracteres pertencem a uma linguagem desconhecida e todo o objeto provavelmente não pertencia à cultura Dena, para aumentar o problema e o mistério do desaparecimento da pedra original. Moldes de gesso e cópias dele ainda existem, mas o paradeiro da pedra em si é desconhecido, o que torna a verificação de sua autenticidade extremamente difícil. Pode não ser um artefato Adena, mas isso não significa que a civilização não o tenha obtido de outro lugar. Número 7. Fonte das 99 Bicas, Itália. O nome da Fonte das 99 Bicas, em Áquila, na Itália, diz-lhe quase tudo que os historiadores e arqueólogos conhecem sobre o monumento. Podemos dizer que é um belo lugar para olhar, mas não temos ideia de quem o fez ou por quê. É mais provável que seja um feito da era medieval, e o fato que cada um dos rostos esculpidos em torno dos 99 bicos da fonte tem características faciais exclusivas, sugere que são representações de pessoas reais. É possível que eles possam ser representações de pessoas que foram influentes na cidade, durante o século XIII, mas isso não explicaria por que eles estão cercados por símbolos pagãos, com criaturas meio animais, meio humanas e figuras demoníacas. Por muito tempo, assumiu-se que cada bico representava um dos muitos castelos que costumavam ficar nesta parte do mundo, mas pesquisas mais recentes provaram que havia apenas 70 castelos aqui, no máximo, e mesmo essa quantidade pode ser um exagero. Por que estão lá 99 bicos? Por que o arquiteto decidiu que parar em 99 foi uma ideia melhor do que fazer uma boa rodada de 100? Nós não sabemos o porquê, e nem sabemos quem foi o arquiteto que o fez. Número 6. Câmaras seladas, México. Arqueólogos no México descobriram uma série de misteriosas câmaras seladas, em um antigo sítio asteca, no coração da cidade do México. Acredita-se que as câmaras tenham em torno de 600 anos de idade, e permaneceram seladas e intocadas por séculos. As câmaras foram descobertas embaixo do Templo Maior, um dos mais importantes templos astecas, que foi destruído durante a conquista espanhola do México no século XVI. Apesar de terem sido extensivamente escavadas desde o século XX, essas câmaras foram apenas recentemente descobertas usando tecnologia Cutting Edge. A descoberta destas câmaras é um desenvolvimento emocionante para arqueólogos e historiadores, que esperam descobrir novos insights sobre a cultura e religião dos astecas. Acredita-se que as câmaras podem conter ofertas de sacrifício, artefatos, ou mesmo os restos de alto escalão de líderes astecas. O processo de escavação e estudo destas câmaras será um processo lento e meticuloso, pois as câmaras são frágeis e precisam ser cuidadosamente estudadas. No entanto, as recompensas potenciais destas descobertas são enormes, e podem levar para uma melhor compreensão de uma das mais fascinantes e influentes culturas na história mundial. Número 5. Relíquias de Michigan, Estados Unidos. Vamos verificar as relíquias de Michigan. Esses artefatos também são conhecidos como fraudes de Scott Ford, o que pode contar muito sobre como a arqueologia e a comunidade se sentem sobre eles.
As relíquias de Michigan são uma série de supostos artefatos antigos que foram descobertos nos finais do século XIX e princípios do século XX. Alguns os apresentaram como evidência de que personagens de uma cultura antiga do Oriente Próximo viveram na América do Norte e no estadunidense de Michigan, conhecidos como pré-colombino. Muitos estudiosos determinaram que os artefatos são falsificações arqueológicas. As relíquias de Michigan são consideradas um dos enganos da pseudoarqueologia mais elaborados e extensos jamais perpetrados na história dos Estados Unidos. Em outubro de 1890, James O. Scott Ford de Edmore, Michigan, afirmou que havia encontrado vários artefatos, incluindo um copo de barro com símbolos estranhos e tábuas com símbolos que pareciam vagamente hieróglifos. James O. Scott Ford continuou a jurar que seus artefatos eram genuínos, mesmo quando em seu leito de morte. Alguns mormons proeminentes relacionaram os artefatos para sua religião, e dizem que eles servem como prova das histórias contadas no Livro de Mórmon. Profissionais arqueólogos dizem que supostos hieróglifos impressos nos copos, e outros itens, são sem sentido, e eles carregam vestígios de ferramentas do século XIX e materiais usados para fazê-los. Número 4. Atliá-Yan, Israel. O que aconteceu com a antiga cidade Atliá-Yan, condenada a desmoronar embaixo da água da costa de Haifa, em Israel? Os cientistas foram capazes de nos dizer que a cidade tem estado sob as ondas por cerca de 8.300 anos, mas eles ainda não foram capazes de dizer como ela chegou lá. No entanto, estar debaixo d'água ajudou a preservar a cidade e suas estruturas. Por causa disso, os arqueólogos marinhos ainda podem ver os poços de água da Atliá-Yan, casas individuais e cemitérios. É um grande grau de planejamento urbano, do que esperamos encontrar com pessoas que viveram 8.300 anos atrás. Geralmente pensamos neles como pouco mais que nômades, caçadores-coletores, e com base nas evidências de Atliá-Yan, devemos reavaliar essa perspectiva. No meio da cidade havia uma nascente de água doce, cercada por um círculo de pedra. Examinando os ossos das pessoas no cemitério, foi possível chegar a descobertas ainda mais surpreendentes, que pelo menos 2 deles morreram de tuberculose. Estes são facilmente os casos mais antigos conhecidos de tuberculose no mundo, podendo oferecer uma explicação alternativa do porquê a cidade foi abandonada ao seu destino. Número 3. Codex Boturini, México. A natureza selvagem dos espanhóis conquistou o território dos astecas, e levou à destruição de quase todos os registros culturais da América do Sul, deixando-nos com grandes mistérios e lacunas em nosso conhecimento. Um dos poucos registros que temos, porém, é o Codex Boturini. Se você acredita que o documento é autêntico, conta a história do povo asteca migrando de Aztlán, na sequência do início da conquista espanhola, durante o século XVI. O nome Códice Boturini vem do estudioso italiano Lorenzo Boccherini Beneducci, que estudou a Codex de perto durante o século XVIII, e foi a primeira pessoa a trazer ele para a atenção internacional na Europa. A controvérsia sobre a autenticidade do Codex vem do fato de que a escrita nele, que está em Nahuatl, foi adicionada muitos anos depois dos desenhos. A história contada no Codex começa em 1168, e conta momentos importantes da história asteca até 1355, pouco antes da fundação da Tenochtitlan. É possível que o autor nunca teve a oportunidade de terminar seu trabalho, mas também é possível que seja uma falsificação. Seria bom conhecer a verdade. Número 2. Caixões em miniatura, Escócia. Na Escócia, ainda há indagações sobre a origem e propósito dos minúsculos caixões encontrados enterrados no Arthur Seat há quase 200 anos. São evidências de magia negra, uma homenagem a parentes perdidos ou a uma inofensiva presa. Os 17 caixões em miniatura foram encontrados por estudantes nas encostas do extinto vulcão perto de Edimburgo, enquanto eles estavam caçando coelhos no verão de 1836. Alguém teve grandes problemas para criá-los e organizá-los. Eles são todos esculpidos à mão, em madeira de pinheiro, todos contêm um pequeno corpo de madeira, e foram arranjados cuidadosamente em 2 fileiras de 8, com uma figura 17 equilibrada no topo, separada por um pedaço de ardósia. Infelizmente, alguns dos caixões foram perdidos ao longo dos anos, então quando eles chegaram ao Museu Nacional da Escócia em 1901, apenas 8 deles permaneceram.
Na época de sua descoberta, temia-se que fossem bonecos voodoo usados em bruxaria. Mas isso parece improvável. Poderia haver uma conexão entre os fatos de que havia 17 deles originalmente, e aquele Banriari que estavam ativos na época, fizeram 17 vítimas. É possível. Número 1. Copán, Honduras. Ruínas maias estão espalhadas por grandes áreas da América do Sul, mas uma das ruínas mais espetaculares é a antiga cidade de Copán, em Honduras, perto da fronteira do país com a Guatemala. Está abandonada hoje, mas durante o período clássico da história maia, entre os anos 500 e 900, era o lar de cerca de 20.000 pessoas, todas as quais desapareceram quase instantaneamente, quando o reino desmoronou. Enquanto os séculos se passaram, Copán foi submetida à erosão pesada do fluxo do rio Copán, mas na sequência da redescoberta do local pelos colonos europeus, o curso do rio foi ajustado para proteger o local de mais danos. Copán é especialmente notável por sua enorme coleção de esculturas hieroglíficas maias, quase 5.000 das quais foram descobertas até agora, e tendem a provocar tanto interesse dos visitantes. A história inteira da Casa Real de Copán é contada nos glifos, encontrados nos degraus da escadaria hieroglífica, que é o único monumento icônico no local. As pessoas tiveram que literalmente mover um rio para salvar, mas valeu a pena. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 achados antigos impressionantes e misteriosos. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!